Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Sejam bem-vindos à aula 8 do curso básico de Espiritismo com o tema Perispírito. Nesta aula, nós vamos explicar o que é o perispírito, qual a sua função e suas propriedades. Para nós entendermos a existência da vida na dimensão física e espiritual, assim como a relação com o mundo espiritual através do intercâmbio mediúnico, a reencarnação, a desencarnação, é necessário compreendermos o ser humano de forma integral. E nesse aspecto é fundamental conhecermos uma das partes que compõem o ser humano, que é o perispírito, além da alma e do corpo, naturalmente. No Livro dos Espíritos, na questão 93, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos, então, respondem a Kardec: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E Kardec, comentando esta resposta, ele então cria a palavra perispírito. Essa palavra que tem como origem do grego peri, que significa em torno, e do latim spiritus, alma ou espírito, para designar então esse envoltório do espírito, aquilo que estaria em torno do espírito. E Kardec, naturalmente muito didático, nos fez uma comparação, com o fruto que possui o gérmen, o perisperma e a casca. Então, nessa metáfora, nessa comparação, o gérmen, a parte mais interna, o principal, digamos assim, a essência do fruto seria a alma, a casca, a parte externa, aquilo que a gente vê, o corpo material, e o elemento de ligação, o intermediário entre a casca e o gérmen, seria o perisperma, que no nosso caso, então, seria o que ele denominou como perispírito. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 135, Kardec pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Os espíritos vão então claramente nos dizer: há o laço que liga a alma ao corpo. Esse laço, portanto, é o perispírito. De que natureza é esse laço? Pergunta Kardec. E os espíritos vão dizer: semimaterial. Isto é, de uma natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Portanto, Kardec observa que o ser humano, que o homem, é um ser complexo, formado de 3 partes essenciais. O corpo, o ser material, análogo a de todos os animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Este é o ser inteligente. Então, o espírito é o ser inteligente, o ser pensante, o ser moral e imaterial. Somos nós, espíritos. E um terceiro elemento, que é esse princípio intermediário, ou, como Kardec denominou,
perispírito, que é uma substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ou um corpo espiritual. É o primeiro envoltório do espírito e como um elemento de ligação da alma, que é etérea, ao corpo físico material. Então, o ser humano encarnado é constituído de corpo material, alma ou espírito encarnado, ligado ao corpo físico por meio do perispírito, que é este laço de ligação. Depois da morte do corpo físico, a alma desligada do corpo material, que vai se decompor, continua viva e existindo na dimensão espiritual, no plano espiritual, onde vai manter este envoltório fluídico. O perispírito continua então envolvendo o espírito após a desencarnação e tem como função individualizar e dar forma ao espírito. Assim, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou do perispírito, cuja natureza se eteriza, ou seja, fica cada vez mais etéreo, mais sutil, à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais puro o espírito, mais sutil é este envoltório, mais sutil é o seu perispírito. É importante ressaltar ainda que encontraremos, tanto na literatura espírita quanto fora dela, outras denominações para o perispírito, para este envoltório que Kardec denomina como perispírito, mas nós vamos encontrar, por exemplo, a denominação como um sinônimo de perispírito, corpo espiritual, psicossoma, como é a denominação dada por André Luiz na série, psicografada por Chico Xavier, que trata do mundo espiritual. Ele chama o perispírito de corpo espiritual ou então psicossoma. Vamos encontrar ainda a denominação corpo fluídico, vamos encontrar como mediador plástico e, segundo o professor Hernani Guimarães Andrade, como o modelo organizador biológico. Todas essas denominações representam, são sinônimos da mesma coisa, desse envoltório fluídico que Kardec denomina por perispírito. Tratando das funções do perispírito, nós podemos então afirmar que, em virtude da sua natureza etérea, o espírito não pode atuar diretamente sobre a matéria grosseira sem um intermediário, sem um elemento que o liga à matéria. Dessa forma, o perispírito ele age então como esse elemento intermediário do espírito para atuação na matéria. Da mesma forma, quando revestido do corpo material, os estímulos do corpo físico, captados através dos órgãos dos sentidos corpóreos, só vão chegar ao espírito através do perispírito. Então, a gente observa que o perispírito ele é um elemento intermediário de dupla via. Ele permite a transmissão e a conexão do espírito ao corpo material e vai levar ao espírito todas as sensações percebidas pelo corpo material. O perispírito ele tem, portanto, essa finalidade de servir como transmissor e receptor, esta mão dupla das sensações do ser, do espírito. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito, portanto, é apenas um agente de transmissão. Sem a alma, que é o princípio inteligente,
O perispírito, assim como o corpo material, é uma matéria inerte, sem vida, privada de vida, sem sensações. Né? As sensações, as percepções, a inteligência, o pensamento não são atributos do perispírito, mas sim do espírito. Ainda como função, o perispírito desempenha um papel essencial em todos os fenômenos mediúnicos, em todos os processos mediúnicos. O perispírito é a chave para a gente compreender todos os fenômenos espíritas. É por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria, produzem diferentes manifestações, podem ser de efeito físico, por exemplo, como barulhos, como pancadas, como movimentação de objetos. Todos esses fenômenos de efeito físico, eles têm como agente, né, o espírito agindo sobre o perispírito. Além dos fenômenos físicos, também os fenômenos mediúnicos intelectuais, né, como a transmissão do pensamento, a visão, a audição. Como exemplo, nós podemos afirmar que um médium vidente, ele não vê propriamente o espírito que não tem forma, mas o que ele vê é o perispírito, é o envoltório do espírito que dá forma ao mesmo. Da mesma forma, nos desencarnados, a percepção de tudo o que ocorre no mundo espiritual, ou mesmo da percepção que eles têm do mundo material, se dá através do perispírito, que agora não está mais limitado pelos órgãos do corpo físico. Então essas sensações, essas percepções são ainda maiores. Neste caso, o perispírito tem, portanto, a função de ser o órgão sensitivo do espírito, que não está mais localizado especificamente em um ou outro órgão do sentido, como é o caso do corpo material. O perispírito, ele, além disso, é este elemento que personaliza, que individualiza, né, e que identifica o espírito. Perispírito e espírito são inseparáveis e indestrutíveis companheiros nessa trajetória evolutiva. Assim como o corpo físico, o perispírito é o reflexo das construções do espírito durante sua jornada evolutiva. Qualquer pensamento ou sentimento, por mais secreto que seja, repercutirá no perispírito. E com a evolução espiritual, o envoltório fluídico do espírito, ele se renova, ele se ilumina. Essa intensidade da radiação é diretamente proporcional à pureza do ser. Por isso, na dimensão espiritual, o desencarnado nada pode ocultar. Então, o espírito no mundo espiritual não esconde nada, não oculta nada dos demais. Essa sua veste, né, esse seu envoltório, que é o perispírito, vai denunciar, vai mostrar o seu estado interior. Para finalizar, vamos apresentar agora, de forma resumida, algumas propriedades do perispírito. A primeira delas é a plasticidade. Então, o perispírito, ele é capaz de se moldar conforme o comando da mente. Contudo, a alteração da forma perispiritual, ela é limitada de acordo com o grau evolutivo do ser, da criatura. Uma outra propriedade é a densidade. Então, o perispírito é matéria. Não
uma matéria grosseira como o corpo físico, mas uma matéria de natureza etérea, quintessenciada, né, que se relaciona com o grau de evolução do espírito. E essa densidade ela varia de indivíduo para indivíduo. Quanto menor a sua densidade, menor o seu peso, maior a sua luminosidade. Quanto mais o espírito evolui também e vai se tornando cada vez menos denso o seu perispírito. A outra é a ponderabilidade. O perispírito tem sim o seu peso que está relacionado à evolução do espírito, né? Pois na nossa posição mental é o ponto determinante para o peso do nosso envoltório perispiritual. Outra propriedade é a luminosidade. Então o perispírito tem uma luminosidade, ele irradia uma luz, e essa luminosidade do perispírito é naturalmente uma condição particular, específica de cada ser. A luz que é irradiada por um espírito, ela é muito diferente desta luz emitida aqui, né, no nosso plano físico. A outra é a penetrabilidade. Então, o perispírito pode penetrar qualquer ambiente físico, pois a natureza fluídica do perispírito, ela está numa faixa vibratória diferente da do plano físico. Então, a penetração desse espírito, naturalmente, ela depende da condição mental de cada criatura. Visibilidade. Então, o perispírito, ele é invisível aos olhos físicos, mas não aos olhos do espírito. Então, como nós já dissemos, o médium vidente, ele é capaz de ver não com os olhos físicos, mas com os olhos do espírito, o perispírito. Então o perispírito ele é visível aos olhos do espírito. Corporeidade. Então o corpo perispiritual é resultado de uma aglutinação de recursos naturais terrestres ou do planeta onde o espírito habita, e que vai surgir então como essa estrutura que é semimaterial, quase material. Outra propriedade é a tangibilidade. Então o perispírito pode se tornar tangível, recolhendo do ambiente e da natureza recursos que lhe sejam necessários para ser visto e tocado. Os fenômenos de materialização, por exemplo, eles estão relacionados a esta propriedade do perispírito, que é a tangibilidade, ele poder ser tocado, poder ser visto como algo material. Uma outra propriedade interessante é a expansibilidade. Então, o perispírito ele pode expandir-se conforme as suas condições. Então, ele amplia o seu campo de sensibilidade, eventual ou temporariamente, de acordo com a realidade do mundo espiritual, da sua condição, né? Quando encarnado, esse perispírito, que é o laço de ligação, como nós já sabemos, entre a alma e o corpo, ele não está dentro do corpo, preso ao corpo. Ele é expansível. Uma outra propriedade é a mutabilidade. Ele pode ser modificado, a sua forma pode ser modificada. Então o perispírito é suscetível, ele pode modificar-se no que se refere à sua estrutura, à sua forma. Uma outra propriedade interessante é o odor, o cheiro. Então o perispírito possui sim alguns odores particulares que são perceptíveis por espíritos. Uma outra propriedade é temperatura. O perispírito de um médium pode registrar, por exemplo, sensações térmicas, dependendo do grau de evolução dos desencarnados. Então eles podem ter sensações de frio ou de calor
como inclusive são relatadas em algumas obras de André Luiz. Muito bem, o nosso objetivo nesta aula foi, portanto, de apresentar de forma objetiva, de forma resumida, o que é o perispírito, quais são as suas funções, quais são as suas propriedades. Este é um estudo muito complexo, muito mais complexo do que nós imaginamos e do que nós apresentamos aqui. E aqueles que desejarem se aprofundar, nós sugerimos o estudo das obras básicas da doutrina espírita, assim como o estudo das obras do espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, onde o tema também é abordado de maneira detalhada. Muito obrigado e não percam a próxima aula do curso básico de Espiritismo sobre desencarnação.